De madrugada, depois de um dia tumultuado, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reduz as penas dos condenados por tentativa de golpe de Estado. Vamos direto lá para Brasília? Heraldo Pereira, bom dia para você. A proposta passou pela Câmara e passou com um placar expressivo. A palavra está agora com as senadoras e os senadores. Bom dia, Ana Paula. Bom dia especialmente a você, que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. Foi uma sessão marcada por debates políticos. Líderes governistas resistiram à proposta, que teve votos na própria base aliada do governo. Nas oposições, a articulação a favor do texto foi expressiva e articulada desde antes das votações pelos dirigentes dos partidos que formam a maioria na Câmara dos Deputados. Reportagem de Hugo Evaristo. A decisão de votar o projeto causou surpresa no Congresso, não só em partidos da base. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, anunciou a votação depois de se reunir com líderes dos partidos. Uma articulação que começou na segunda-feira à noite no encontro de lideranças do PL, União Brasil e Progressistas. Mesmo sob protestos e tentativas dos governistas de adiarem a discussão, os deputados rejeitaram a retirada de pauta do projeto. E às 2h30 da manhã, o texto que reduz as penas dos condenados pelos atos golpistas foi aprovado na Câmara. Sim, 291, não 148, uma abstenção. O projeto aprovado não prevê anistia para nenhum dos condenados pelo 8 de janeiro, mas permite que o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito seja absolvido pelo crime de golpe de Estado. Na prática, todos os condenados pelos dois crimes vão pagar apenas pelo crime de golpe de Estado. O projeto também prevê mudanças no tempo que o condenado tem que cumprir a pena em regime fechado. Hoje, a previsão é que os condenados pelo 8 de janeiro cumpram no mínimo 25% da pena em regime fechado. Esse tempo cai para 16%. O Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, sendo 24 anos e 9 meses em regime fechado. Pelos cálculos do relator do projeto, Paulinho da Força, o ex-presidente fica preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília por mais 2 anos e 4 meses. O relator defendeu o projeto e disse que a redução das penas pode ajudar a pacificar o país. Estamos propondo um caminho de equilíbrio, de dosimetria, de humanidade. Um caminho que devolva à nação o direito de respirar um novo tempo. Um tempo em que as pessoas possam voltar a conversar sem medo, em que a política volte a ser o espaço de construção, em que o Brasil volte a sonhar com o futuro e não a remoer o passado. Chegou a hora de estender a mão, de abrir o coração, de entender que não há vitória possível sobre o ódio. A verdadeira vitória é a da paz, da união, da esperança. Que esse projeto seja o ponto de virada, um passo firme na direção da normalidade. Já os deputados governistas criticaram a aprovação e destacaram que a Câmara está interferindo nas decisões do STF antes mesmo do fim do julgamento de todos os réus envolvidos na trama golpista. Isso aqui é uma vergonha, senhor presidente. Eu lamento que Vossa Excelência tenha colocado esse projeto para votar. Você sabe quanto tempo na história nós passamos para que existissem generais golpistas sendo julgados e condenados? E vem logo Vossa Excelência, coloca aqui um projeto de forma oportunista, que tem um objetivo só: reduzir as penas de generais golpistas, reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor está cometendo um crime, está interferindo no julgamento que ainda está em curso. Com a aprovação na Câmara, o projeto segue agora para o Senado. Bom, e essa votação na Câmara veio depois de um dia caótico no plenário. O deputado Glauber Braga, do PSOL, tomou a cadeira da presidência da Casa, se recusou a sair, começou uma confusão que terminou com ele sendo retirado à força pela Polícia Legislativa. Cenas, Heraldo, que já vimos, né, iguaizinhas recentemente. Verdade, do tumulto, Ana Paula, ainda se tem desdobramentos nessa manhã no Congresso Nacional.
A assessoria da presidência da Câmara primeiro informou que a ordem de retirada do parlamentar foi do presidente Hugo Mota. Depois recuou. Disse que não houve ordem direta e que as medidas fazem parte de um protocolo de segurança interna. O deputado Glauber Braga, do Partido PSOL do Rio de Janeiro, disse que pediu para receber o mesmo tratamento dispensado, segundo ele, a deputados oposicionistas, que em agosto também ocuparam a mesa diretora dos trabalhos da Câmara por 2 dias sem terem sido retirados à força. Reportagem de Geisa Duarte. Depois de ocupar a cadeira da presidência da Câmara, por volta de 4 horas da tarde, o deputado Glauber Braga, do PSOL, disse que não sairia mais. Anunciou um protesto contra a decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, de marcar para esta quarta-feira a votação do processo de cassação do mandato dele. O deputado passou 2 horas na cadeira do presidente em desrespeito ao regimento interno da Câmara. Eu vou me manter aqui, firme, até o final dessa história. A Polícia Legislativa cercou, então, o deputado na mesa para tentar convencê-lo a deixar a cadeira da presidência. Deputados aliados acompanhavam a conversa. Aí começou a confusão, que foi filmada por parlamentares que estavam dentro do plenário. Isso porque a Polícia Legislativa retirou a imprensa do plenário e o sinal da TV Câmara foi cortado, impedindo que os jornalistas acompanhassem o que estava acontecendo lá dentro. A Globo News estava ao vivo. O repórter cinematográfico Walter Rocha conseguiu fazer imagens antes do início da confusão, até que foi obrigado a sair. Olha, ele está sendo retirado, esse caminho que a gente vê ele fazer, o nosso cinegrafista, repórter cinematográfico Walter Rocha, é o caminho de saída da tribuna da Câmara dos Deputados. Os policiais avançaram sobre o deputado Glauber Braga, que recebeu a ajuda de aliados para tentar continuar no local. Na hora do tumulto, a deputada Célia Chacriabá, também do PSOL, chegou a cair. Depois de 2 minutos usando a força, a Polícia Legislativa retirou o deputado da cadeira da presidência. O terno dele rasgou. Todos os jornalistas credenciados que cobrem o dia a dia dos trabalhos na Câmara tiveram que ficar fora do plenário por cerca de 1 hora, sem poder mostrar o que acontecia. A assessoria do presidente da Câmara chegou a informar que a ordem para retirar a imprensa partiu de Hugo Mota. Depois disse que não houve ordem do presidente e que as medidas fazem parte de um protocolo de segurança. No momento em que o deputado saía do plenário, houve mais confusão. Jornalistas que tentavam filmar foram empurrados por seguranças e policiais legislativos. Glauber Braga falou sobre a confusão. Até hoje não tinha ouvido falar de cortarem o sinal da TV Câmara, para que as pessoas não acompanhassem o que estava acontecendo dentro do plenário. A única coisa que eu pedi ao presidente da Câmara, Hugo Mota, foi que ele tivesse 1% do tratamento para comigo que teve com aqueles que sequestraram a mesa diretora da Câmara por 48 horas. Ali sobrou negociação, sobrou diálogo. Em nenhum momento foi cogitada a possibilidade de retirar da força daqueles deputados pela Polícia Legislativa. Em agosto, parlamentares de oposição ao governo tinham ocupado ilegalmente a mesa diretora em protesto contra a prisão domiciliar do presidente Jair Bolsonaro e pedindo a votação do projeto de anistia aos envolvidos na trama golpista.
Só depois de 2 dias eles desocuparam o local, sem o uso da força. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, não estava aqui durante toda a confusão. Mandou encerrar os trabalhos e só depois, por volta de 7 horas da noite, veio para o plenário e chamou a votação de um projeto, apesar dos apelos de alguns deputados para que ele esclarecesse o que houve e suspendesse as votações. Mais de 1 hora depois de retomar a sessão, Hugo Mota falou sobre o episódio. Diz que nenhum deputado está autorizado a tomar a cadeira da presidência para fazer intimidação ou desordem. Hoje, infelizmente, vimos um episódio que nunca deveria ocorrer no parlamento brasileiro. Quando o deputado Glauber Braga ocupa a cadeira da presidência da Câmara para impedir o andamento dos trabalhos, ele não desrespeita o presidente em exercício. Ele desrespeita a própria Câmara dos Deputados. Ele desrespeita o poder legislativo e o faz, inclusive, de forma reincidente, após já ter ocupado uma comissão por mais de 1 semana em um ato extremo que não encontra amparo no regimento, nem muito menos na liturgia do cargo. Há um equívoco grave na postura de quem acredita que democracia só existe quando o resultado lhe agrada. Quem se diz defensor da democracia, mas agride o funcionamento das instituições, vive da mesma lógica dos extremistas que tanto critica. O extremismo não tem lado, porque para o extremista só existe um lado, o seu próprio. E quem só enxerga o próprio lado, nega o outro, nega o debate, nega o pluralismo e acaba negando a própria democracia. A Câmara não se curvará a esse tipo de conduta, nem hoje, nem nunca. Hugo Mota também disse que determinou a apuração de qualquer excesso cometido contra a cobertura da imprensa. A Federação Nacional dos Jornalistas repudiou as agressões. Em nota, a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais condenaram com veemência o cerceamento ao trabalho dos jornalistas. Horas antes da confusão, o presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou que deve colocar em votação a partir de hoje a cassação do mandato do deputado Glauber Braga, acusado de quebra de decoro parlamentar por agredir um militante do Movimento Brasil Livre, MBL, em abril de 2024. A perda do mandato já foi aprovada pelo Conselho de Ética da Câmara em abril desse ano e, desde então, o processo está parado à espera de votação em plenário.